Olá, queridos, paz e graça, aqui é Débora Nascimento falando com vocês para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo como está e o juízo final que há de vir. A gente tem olhado ao nosso redor, principalmente do ano velho que se passou para o ano novo que se iniciou, e em poucos dias o mundo ele apresentou uma mudança muito grande e muito significativa. O globo terrestre ele se mudou totalmente. Se você não notou isso, o mundo ele já não é mais o mesmo. Em poucos dias que entrou esse novo ano, o mundo ele já não é mais o mesmo. O mundo ele está se encaminhando para um fim. A gente pode notar isso. Principalmente a gente que é cristão, é o momento que a gente mais olha e a gente percebe sim as coisas se cumprindo a cada dia mais. Só que tem uma questão que a gente vai levantar aqui, que é justamente, e nós? Como nós estamos nos preparando para o grande dia? Eu estava comentando com meu pai isso ontem, que a gente está correndo uma maratona, e a linha de chegada está logo ali, e a gente está correndo ela. Só que justamente a gente tem que se preparar para o fim dela. E é sobre isso que eu vou falar para vocês aqui hoje, através do livro do autor Daniel Nascimento. O juízo final, o dia do acerto de contas, tá? Eu vou falar um pouquinho desse livro para vocês. É um livro de 46 páginas, ou seja, um livreto, só que as 46 páginas fala profundamente sobre o juízo final, o dia em que todos nós iremos acertar contas com o nosso Criador. E é sobre um pouquinho dele que a gente vai falar aqui hoje para vocês. Que é justamente nesse dia, onde duas classes de pessoas se reunirão no grande vale. De um lado estarão as ovelhas e do outro os bodes que não serviram a Cristo. É lá que nós seremos duramente confrontados com o poderoso Rei do Universo. Aqui esse livro ele vai ser uma questão de quê? Justamente a preparação para o grande juízo final. Eu estava comentando muito essa semana que tem acontecido muitos casos ao longo das semanas, sempre bombardeando por notícias e mais notícias, rumores de guerra. Enfim, um mundo totalmente caótico. O esfriamento das pessoas em relação ao amor, a desumanização do ser humano, a questão de frivolidade da alma das pessoas. E nisso a gente está no meio. Nós cristãos estamos no meio. E aí que devemos pensar, no que eu estou me preparando para o grande dia do juízo? Seguinte, uma doutrina que ela tem deixado de lado desde os anos que tem se passado. A doutrina sobre o juízo final ela vem sendo muito esquecida, principalmente nas pregações. Hoje a gente não se ouve mais falar sobre o inferno, sobre o juízo de Deus, sobre o grande dia de acertos de contas, onde os selados do Senhor estarão de lado e os que não foram selados dele estarão do outro. Hoje em dia se perdeu muito essa questão de falar realmente sobre o grande juízo de Deus, o dia em que a gente tem que se preparar para quando ele for chegar. Deste lugar, ninguém poderá fugir. Neste dia não tem como dizer, avisem que eu não vou. Os grandes homens de negócios não mandarão seus representantes para lá, pois seus representantes terão de prestar contas sobre eles mesmos. É nesse dia que você não terá nenhum viés, nenhum meio de falar, não, eu não posso ir porque eu estaria ocupado, não, eu mandarei alguém para o meu lugar. Não, vai ser um acerto de contas de Deus diretamente conosco, pessoalmente. Onde Deus vai julgar a gente pelas nossas obras e por aquilo que a gente fez, por aquilo que a gente tem feito durante a nossa vida aqui na Terra. O dia será esplendoroso, será esse que Deus ele vai julgar toda a humanidade. E é justamente isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, sobre o grande dia que vai vir. É nesse dia que Deus e o seu Filho amado Jesus Cristo virá sobre o trono branco. O que seria, então, o trono branco? Vamos abrir aqui em um dos temas que é o capítulo, que é o juízo do trono branco. O trono branco ele é mostrado com a cor branca para demonstrar a pureza e a equidade do juiz. Veja muito bem, eu gosto muito dessa passagem porque Cristo, na primeira vinda, ele veio justamente para dar a salvação. O meu Cristo, ele sofreu desde calúnias, traições, açoites, humilhações, até chegar na cruz de Cristo. E é justamente, ele era o nosso advogado. Cristo é nosso advogado.
Ele nos dá a graça e a plenitude da salvação. E aqui ele vai vir no grande dia do juízo, não mais como nosso advogado, mas sim como um juiz que assentará no seu trono branco para poder julgar toda e qualquer pessoa. O trono é mostrado em cor branca para demonstrar a pureza e a equidade de juiz. O seu juiz será o Santo Cordeiro de Deus, que passou todo o tempo como advogado. Mas agora vem como um juiz severo, que recompensará a cada um segundo as suas obras. O juiz tem autoridade de julgar a cada pessoa, pois elas ofenderam diretamente a ele. Um dia, ele mesmo foi julgado e condenado sem causa. E agora é a vez dele de se levantar contra o pecado e condenar os pecadores. Ele vem agora não mais como um cordeiro, veja como isso é glorioso. Agora ele vem na soberania real de um leão, o rei dos reis e senhor dos senhores, o quinto cavaleiro do Apocalipse, onde a gente pode ler em Apocalipse 19, 11 e 15. A realeza e a identidade da luz de Cristo, isso é algo glorioso, porque o nosso Cristo, na sua primeira vinda, ele veio para a questão da salvação para todos nós, da salvação para se chegar a ele, onde ele sofreu, onde ele se deu a vida para nós. Agora não, agora ele vai vir como um juiz, para justamente um juiz santo, puro e verdadeiro, para poder condenar segundo as nossas obras e segundo os nossos pecados. Isso vai ser um dia glorioso, porque o cordeiro que antes foi ferido, agora ele vai voltar rugindo como um leão para bravar e para poder julgar a cada um. E a gente tem falado aqui também que justamente ele vai vir e vai ser através do caráter do juízo, que vai ser o verdadeiro caráter do juízo final, é comunicativo. Quando ele for vir, a questão da vinda do Senhor e quando for o seu julgamento, o julgamento ele vai ser algo comunicativo e não especulativo, pois todos os dias estão escritos no livro de Deus. Veja, lá no Salmo 139 e 16, Deus afirma que todos os seus dias estão catalogados no livro de Deus. Essa visão sobre o dia do juízo, João viu os livros sendo abertos. Ele disse, abriram-se os livros, em Apocalipse 22, 12. Ele diz, abriram-se os livros da vida. Os livros das nossas obras. É onde ficaram as obras que a gente tem feito aqui na Terra. Por isso que o autor, nesse livro, ele vai dizer que é de suma importância a gente rever a nossa vida. De fato, estamos mesmo caminhando para uma vida com Cristo? Estamos mesmo fazendo obras que glorifiquem ao nosso Cristo, que glorifiquem ao reino de Cristo? É aí que está. Seremos julgados não pelo pecado do outro, pelo outrem, pelo fulano de tal, ciclano de tal. Seremos julgados pelo nosso próprio pecado. E o autor ele dá ênfase a isso aqui, porque justamente será as nossas obras. Não adianta tentar esconder os seus pecados de Deus, pois o dia ele colocará todos eles diante dos seus olhos. Cristo ele colocará diante dos nossos olhos as nossas obras, sejam elas boas ou sejam elas ruins que fizemos ao longo da vida. Esse será o grande dia em que nós seremos confrontados. Será o dia em que Cristo ele vai sentenciar a cada um. E é justamente sobre isso que também ele vai dar um alerta aqui, que a pregação sobre a doutrina do grande juízo, principalmente a doutrina sobre o inferno, ela já não é mais pregada. Por quê? Hoje, essa doutrina ela é uma oportunidade de acusar o eterno Deus de injustiça. Mas são completamente um pensamento arrogante, porque é o desejo natural do homem de querer viver segundo o seu pecado. E por isso que hoje não se é mais tão pregado assim a questão da doutrina do inferno e do grande juízo final. Veja, hoje em dia se é muito pregado sobre prosperidade, sobre Deus vai fazer isso, vai te dar aquilo, vai te dar o que você sonha, vai te dar tudo isso. Mas hoje em dia já não é mais pregado para a preparação da sua alma. A gente sempre fala muito na igreja que eu congrego, que o dia de amanhã ele vem. E algum dia pedirão a sua alma. E aí que tá. O que a gente vai ter preparado? E para quem será que a gente vai preparar a nossa alma? É justamente que estarem afundados na arrogância e quando, em vez de glorificar o eterno Deus e se arrependerem dos maus caminhos, apenas levantarão sua voz contra Deus e proferirão blasfêmias contra ele.
Os adoradores da besta são, na verdade, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, na fundação do mundo. Veja muito bem. No dia do grande juízo, será julgado tanto os filhos de Cristo, quanto os filhos adoradores da besta, que não quiseram adorar o verdadeiro Cristo. Isso é algo que a gente tem que analisar e pensar muito sobre a nossa vida e sobre como estamos vivendo a nossa vida nesse mundo. Porque o mundo, igual a gente fala, é um verdadeiro encanto de maravilhas que nos cegam e nos faz não nos preparar mais para a vinda do Cordeiro. Devemos entender que o parâmetro do juízo final primeiro plano, observar os eleitos de Deus, isso é, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que já foi escrito antes da fundação do mundo. Esse livro ele é inalterado. Todos os justificados pelo Cordeiro serão ratificados, pois o seu estilo de vida foi mudado aqui na terra pela obra do Espírito Santo. Pois estes receberam as obras de Cristo como sendo suas obras. Olha que glorioso. Mas é justamente aqueles que confiarem em suas obras, suas próprias obras, e não receberam os méritos de Cristo como sendo seus, estes serão julgados pelas suas próprias obras. É como se Deus dissesse: já que vocês amam suas obras, agora eu quero que vocês mostrem suas obras diante de mim. Contudo, os parâmetros de julgamento divino que algumas igrejas ensinam hoje são totalmente opostos para os parâmetros bíblicos, pois muitos que curam em nome de Deus, profetizam e pregam, chegarão naquele dia e receberão que a sua parte é com os pecadores. Ele dará a cada um o galardão segundo as suas obras. Esse livro é um chamado, é um alerta para podermos olhar e pensar: será mesmo? Nossas obras estão sendo para méritos próprios ou para a glorificação de Cristo? Perceba bem, justamente em Apocalipse 12:13, ele dará a cada um o seu galardão e as suas obras. E nesse livro, o autor, na sua conclusão, ele faz a seguinte pergunta: onde você passará a sua eternidade? Onde será que sua vida está em conformidade com as Escrituras? Esse livro, o Juízo Final, ele é um chamado a cada um que é cristão e cada um que também não é cristão, a sempre olharmos a nossa vida e repensarmos para onde estaremos indo. Ele é um chamado a cada um que é cristão e cada um que também não é cristão, a sempre olharmos a nossa vida e repensarmos para onde estaremos indo. Quem quer adquirir esse livro ficou com gosto de quero mais, quero saber mais sobre a questão da doutrina, justamente o caráter santo, como vai ser de fato o julgamento, como vai ser isso tudo, irmã Débora, entre em contato conosco no número que está passando na sua tela e também o primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo. Você pode entrar em contato conosco para adquirir e também olhar outros livros que temos na nossa editora. Se você chegou até aqui, que Deus abençoe vocês.